Na sequência, mais uma vez estamos dando continuidade a estas gravações que trazem por título a Gênese e a Vida. Hoje é a número 25. Na verdade, nós precisamos sempre suplicar a divina providência aos amigos espirituais para, em nome de Jesus, conseguirmos, dentro das suas expectativas, mentores amigos, efetuar mais esta gravação. Na realização deste trabalho, que considero um projeto onde realizamos análises da Gênese segundo o Espiritismo. É o que eu peço e a minha súplica em teu nome, Divino Mestre. Dentro da eternidade, para todos nós, inclusive para os seres vivos demais, que evoluem na Terra e protagonizam a repetição do aprendizado através da multiplicidade das existências nos processos reencarnatórios, é uma lei divina que se concretiza através das diretrizes que o amado Pai Celestial estabeleceu. As evidências desta verdade são formuladas com base na doutrina do Consolador Prometido e descritas sumariamente por André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não dá saltos na criação da vida, nem na criação das moradas existentes na sua casa, de proporção infinita. O nosso Deus é uma individualidade infinita e também onipresente neste universo infinito, que é o fruto da sua criação. Dentro destes conceitos, conforme já descrevemos, o fluido cósmico universal, hálito divino, nos dizeres de André Luiz, é o elemento primitivo do corpo carnal, do perispírito, que constitui o santuário divino, morada da inteligência pura, que é o espírito que cada um de nós, em trajeto evolutivo, devemos ser e somos dentro da eternidade. As simples transformações desse fluido dá origem ao universo concretizado nas múltiplas dimensões, neste e no outro lado da vida. Feitas essas digressões de cunho analítico, já longamente verbalizados nas gravações anteriores, vamos analisar um dos atributos ou virtudes que os espíritos humanos desenvolvem em si, com o seu próprio esforço, ao longo da sua trajetória evolutiva. Deus nos criou em estado de simplicidade e ignorância, e nos forneceu os meios para que nós mesmos possamos construir o nosso crescimento. Na identidade de nossa natureza, o nosso perispírito e corpo somático trazem em si os princípios reparadores do corpo de carne. Não esqueçamos, todavia, que o espírito comanda, o perispírito transmite e o corpo executa. Segundo Kardec, e isto é uma verdade, o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula normal.
O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. É preciso, todavia, que observemos, que lembremos que todos os fatos científicos já concretizados no presente e no futuro na mente divina são realidades das quais os pesquisadores vão se apropriando e assim vão criando as ciências múltiplas no mundo material. Nestes termos, dentro do contexto divino, o homem está construindo o seu progresso em direção a Deus. O Pai Supremo não antecipa suas verdades ao homem, sem que ele tenha atingido a maturidade, até mesmo intelectual para tanto. Quando Kardec registrou as verdades em formas conceituais, dizendo que o perispírito é o agente propulsor de uma parte do seu envoltório fluídico na restauração de um corpo somático deteriorado pela doença, pensamento que esse último pensamento é meu, estava dizendo uma grande verdade, que a vaidade científica dos mecanicistas precisam aceitar e, inobstante, os fatos porque evidenciam-se nos acontecimentos presentes e as ciências que criam as bases para médicos que já atingiram um grau de espiritualidade aceitam o ente supremo como causa primária de tudo. A doutrina do Consolador Prometido abrange todas as verdades que argumentamos. Dia chegará, após a concretização evolutiva do planeta já regenerado, em que Cristo, filosofia e ciências existirão inteiras na integração do homem do futuro. Esta afirmativa é uma evidência divina que consubstanciará uma fatalidade feliz. Eu disse feliz, quando as almas perderão suas sombras e manifestarão tão somente a sua luz. No prosseguimento das faculdades curativas inerentes aos espíritos encarnados e desencarnados, diremos, de forma muito resumida, com detalhes que poderão ser expostos em termos futuros. O nosso corpo físico é duplicata do nosso corpo espiritual. Após a materialização de Ketia King, através dos préstimos mediúnicos de Florence Coque, durante 3 anos consecutivos, estudados por William Crookes, na presença de muitos circunstantes, ficou plenamente compreendido. Se o nosso corpo é duplicata do perispírito, e este é nosso modelo organizador biológico, afirmativa que faço com bases bibliográficas, posso dizer, todos os órgãos do nosso corpo físico, na outra dimensão, também existem. Esse perispírito nos acompanha quando a morte do corpo biológico acontece. Porque nós não morremos, porque somos eternos com certeza absoluta, meus irmãos. Para ilustrar as afirmativas supracitadas, William Crookes e as pessoas presentes ouviram as manifestações verbais de Kate King materializada. O cientista citado percebeu as pulsações cardíacas no mencionado espírito e fotos foram tiradas para registro das ocorrências. William Crookes recebeu do espírito um pedaço do seu vestido branco, que, examinado em laboratório, mostrou que o mesmo apresentava a natureza conjuntiva do corpo da médium Florence Coque, que, por sinal, diminuía o seu peso corporal
sendo tal fato evidência de que esse tecido conjuntivo e material ectoplásmico era cedido do corpo da médium durante o processo de materialização. Retomando a linha principal de nossas argumentações, relacionadas com as curas, é preciso que se diga: o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada e depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido curativo. É bom observarmos que essas verdades acontecerão para com aqueles que, tendo muita fé, criarão em si a condição da receptividade. Nestes eventos, sempre que o realizarmos em nome de Jesus, nosso Divino Mestre, os bons espíritos nos ajudarão no processo curativo e socorrista, que tantas e tantas vezes aconteceu e que ainda acontecem profusamente nos dias atuais. Não esqueçamos da imprescindível pureza dos sentimentos, da tremenda honestidade, da sinceridade dos propósitos centrados em Deus e em Jesus, que sempre precisam se embasar nos seus ensinamentos. Esses fluidos, nestas condições, emanam de uma fonte impura. Agora eu disse impura, são o mesmo que as substâncias medicamentosas alteradas. Graças a Deus já existe um grande número de médicos que oram quando tratam um paciente, porque dentro dos significados estatísticos está provado que a eficácia do tratamento nestes termos é muito maior. Nesta manifestação verbalizada fica claro uma coisa: das doenças somáticas e psicossomáticas cuidam os médicos, e das doenças da alma cuidam os espíritos, que prodigalizam a ajuda divina através das diversas crenças religiosas centradas nos ensinamentos de Jesus Cristo. Nos processos de terapia espiritual, pode acontecer a ação fluídica do magnetizador, que consegue ser portador de magnetismo humano. É uma modalidade de energia que se produz no corpo das pessoas que têm esse atributo desenvolvido em si e que são oriundas, muitas vezes, das atividades metabólicas do seu corpo físico, porém orientadas pelo seu pensamento, para que cumpra o propósito de ajuda, de socorro e de amor. Pode acontecer a ação fluídica da espiritualidade junto, e na maioria das vezes isso acontece diretamente, sem ação do médium, mas que se processa em atendimento às orações que as pessoas fazem em direção à divina providência em nome de Jesus, pelo próprio adoentado ou entes queridos do paciente. E nestes casos o amor divino nunca abandona seus filhos, porque nós somos amados por Ele e Ele é o nosso Pai. Também pode acontecer a mescla dos fluidos espirituais dos quais estamos falando com os eflúvios dos médiuns. Isso dizemos porque existe na maioria das vezes, ou num grande número de vezes, a participação das entidades espirituais que atendem às súplicas que são feitas em nome de Cristo. E aí, no caso, o que acontece quando a pessoa, por exemplo, impõe as mãos ou pede a Deus que aconteça
vai existir aquilo que poderemos chamar de passe, transmitindo-se nestes termos a energia de natureza mista. Quando a divina providência proporciona um socorro, sempre deveremos estar com uma certeza absoluta na recomendação de Jesus. Tudo o que pedirdes, se o fizerdes, endereçardes a Deus e o fizerdes em meu nome, vô-lo será dado. É claro e certo que as concessões pedidas a Deus nestes termos acontecerão através dos bons espíritos, como já dissemos, os quais protagonizam o amor do Pai maior, que é Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Alguns momentos antes, enfatizamos que o nosso perispírito, acionados através da oração, desencadeia os eventos necessários em nosso corpo somático e todos os mecanismos naturais inerentes ao nosso organismo são postos em movimento e ficam tremendamente energizados. Posso dizer num grau tal que é possível a cura imediata ou a cura através do tempo. Com certeza, se dentro das leis divinas deve acontecer. Agora, nós precisamos explicar que a cura da alma através de processos dolorosos muitas vezes é necessário acontecer. Basta que pensemos, meus irmãos, nas transgressões feitas pelos seres humanos que integraram as humanidades que nos antecederam e que estão a integrar a humanidade do presente. E veremos que as culpas, os registros deletérios, ficarão impressos no nosso corpo espiritual. E estes registros nos acompanharão para o outro lado da vida. Às vezes é tamanho o nosso número de culpas e de doenças sediadas em nosso corpo espiritual, pois é isto que acontece quando transgredimos as leis divinas, especialmente as leis do amor. É muito grave esses registros e não pode a alma conseguir a sua cura de um momento para o outro. Esta é a razão, meus irmãos, porque quando renascemos pelo processo reencarnatório, somos mergulhados no manto do esquecimento, porque sem este esquecimento não existiriam as condições emocionais necessárias, equilibradas, para que pudéssemos resgatar nossas faltas e reparar nossos atos perante os nossos semelhantes. Tamanha é a quantidade de culpas que cada um de nós possui. Então, nosso poder pensante é principalmente o pensamento dos espíritos, voltando agora ao nosso assunto, feita a digressão que fizemos com relação às doenças. Eles conferem aos fluidos que invadem o corpo dos pacientes poderes curativos, poderes construtivos e às vezes poderes até com capacidade de destruir os mais variados agentes patógenos que, estando sediados no nosso corpo, precisam ser eliminados para que a cura aconteça. Percebam, pois, meus irmãos, nas duas exposições feitas agora neste momento, no caso em que as doenças precisam curar-se lentamente, e nos casos em que as doenças conseguem a sua cura, existe a intervenção das entidades espirituais. No caso de doenças crônicas situadas na alma, é necessário às vezes que, desses focos desarmônicos deletérios em nós registrados, usando a proposta de trabalho que fez o Dr. Jorge Andréa, médico, espírita e parapsicólogo, e que inclusive é capaz
de fazer a regressão das pessoas para que possam mais facilmente curar seus desequilíbrios situados em sua alma, ele diz que destes focos desarmônicos surge na circulação fluídica que se verifica no nosso corpo espiritual a projeção de miasmas deletérios, de fluidos deletérios doentes, patógenos, e que no seu extravasamento eles passam através do corpo físico, gerando as patogenias, muitas vezes que podem ser curadas pela medicina, mas, no entanto, nestes casos, os médicos não conseguem a cura sem saber por quê. E para que entendamos as proporções do amor divino, do poder divino e da capacidade de cura das entidades espirituais, e o poder do maravilhoso magnetismo que algumas pessoas conseguem ter em si, como fruto do seu trabalho evolutivo que aconteceu ao longo de suas vidas. Vamos citar um exemplo, sem, no entanto, dizer o nome do protagonista deste fato, mesmo porque ele não nos autorizou e com certeza não nos autorizaria. Ele pertence a uma agremiação religiosa que não é a nossa doutrina espírita. Mas, como disse, os adeptos de todas as crenças religiosas centradas em Deus e que têm Cristo como base na sua autotransformação evolutiva não estão abandonados pelo amor do Pai. E os bons espíritos vêm em socorro de todas as pessoas que pedem a Deus em nome de Jesus. E esta pessoa, então, que eu estou aqui usando na minha citação, e que tem uma existência real no presente, pois que ainda está vivo entre nós, para a nossa alegria. Ele ouviu uma voz muito clara, que disse: uma das minhas ovelhas está doente e precisa da tua ajuda. E ele, junto com a sua esposa, foi daqui de Santa Cruz para Porto Alegre. E lá chegando encontrou uma menina hospitalizada pertencente à sua agremiação religiosa e que já estava ganhando morfina, porque pela medicina humana era considerada como em estado terminal. Ela estava com peritonite a partir de uma apendicite crônica que teve perfuração e provocou a inflamação do peritônio. E esse irmão perguntou para esta irmã se ela queria e tinha bastante fé para curar-se. E ela disse que sim. E então ele impôs as mãos sobre esta menina, fez uma prece e sentiu que através de si uma imensa energia, possivelmente com a ajuda da espiritualidade, transferiu-se através de suas mãos para o corpo desta menina, que, inobstante tomar morfina injetável, ela não conseguia ter alívio para suas dores. Isto aconteceu de noite, e no dia seguinte, os médicos foram para o hospital pensando que deveriam dar o laudo de necropsia, que deveriam dar a causa mortis, escrever. E qual não foi a sua surpresa quando lá chegando, encontraram esta menina alegre, desperta, em pé, caminhando no quarto e desejando ir para casa. Esta menina existe e está viva até os dias atuais. Percebo, então, que nem tudo aquilo que a medicina pensa que pode resolver consegue a sua resolução. Porém, o poder divino é uma coisa imensa. Seria necessário uma imensa conversação para que vocês entendessem a dinâmica por meio da qual, muitas vezes, um ser humano, um espírito encarnado é tirado do estágio da morte para o reino da vida no plano material. Disto, talvez, em uma outra oportunidade, registremos tais explicações
através da comunicação que está acontecendo e irá prosseguir acontecendo, se Deus me permitir, através da Rádio Cavili. Tendo-se feito essas exposições de que as curas acontecem profusamente quando energia magnética é liberada pela fé das pessoas reunidas em nome de Cristo, é preciso que os circunstantes, presentes ou não, se predisponham com um imenso querer, acionados pelo desejo absoluto de assumirem uma atitude comportamental dentro dos parâmetros que tão maravilhosamente foram estabelecidos por nosso Mestre Jesus. Nesses termos, as legiões de bons espíritos que se acham na terra, em nome de Deus e de Cristo, usam o seu poder e socorrem aos que precisam. As entidades espirituais, com o seu poder pensante, usam o atributo divino que eles construíram em si mesmos, vejam bem, e pelo qual propriedades terapêuticas são configuradas nos fluidos de natureza mista, porque são constituídos por fluidos da espiritualidade e também energia magnética fornecida pelo próprio médium ou pelo próprio agente que está sendo protagonista, que está protagonizando esses eventos de socorros em nome de Deus, e que são usados pelas forças do bem, portanto, no socorro a todos os doentes e sofredores, que muitas vezes, desprovidos das condições materiais, não têm a mínima chance de conseguir da medicina humana o socorro de que precisam. Muitas vezes os médicos também desistem e mandam os doentes para casa para morrerem. E eis que a divina providência, através dos seus mecanismos divulgados, inclusive através dos veículos de comunicação, nos informam e sabemos que eles estão acontecendo. Não é um privilégio, portanto, dos espíritas, mas é um privilégio dos filhos de Deus, que, independente de crença religiosa, se suplicarem a Deus em nome do Divino Mestre Jesus, com certeza irão alcançar a graça das suas súplicas, o atendimento das suas súplicas. Porque tais eflúvios são formados pela mescla de energia magnética fornecido pelas pessoas e que se acham reunidas em nome de Cristo e que é misturada com os fluidos espirituais concentrados pela falange de espíritos presentes muitas vezes em uma reunião. E que nestas reuniões é necessário que atendam às súplicas que são endereçadas ao amor divino, em nome do Mestre. Tudo o que pedirdes eu repriso a Deus, se o fizerdes em meu nome, vô-lo será dado. As pessoas reunidas pela fé tornam-se receptivas a estes eflúvios conduzidos pelo poder pensante da espiritualidade ali presente. Esses fluidos curativos, criativos e construtivos penetram o corpo inteiro das pessoas que pedem socorro, especialmente essa entrada de energia acontecendo pelos centros de força do corpo espiritual. Essa energia conduzida pelo poder pensante dos espíritos, da espiritualidade, portanto, ali presente, percorrerá, uma vez entrando pelos centros de força de todos os meridianos magnéticos. Ou melhor, os centros de força estão ligados a condutores que são chamados de meridianos magnéticos e, através dos mesmos, entrando essa energia pelos centros de força, a propagação irá acontecer a todo o corpo espiritual.
Mas como o corpo espiritual tem exatamente as mesmas dimensões que o nosso corpo físico, significa então que esta energia do perispírito estará presente no nosso corpo físico, que é aquele que vai para a cova, mas o corpo espiritual acompanhará nossa alma para o outro lado da vida, porque nós não morremos e nós somos eternos. Assim, através desses caminhos de percurso, a energia irá inundar todo o corpo somático. Lembrando a exposição de Kardec, usando o conhecimento do seu tempo, as moléculas doentes serão substituídas por moléculas sãs. É preciso que digamos, quando Kardec codificou a doutrina do Consolador Prometido, disse que havia construído as bases do edifício. Quanto à continuidade da obra, caberia ao futuro. Esta continuidade está acontecendo na medida em que os dias passam, porque através de obras mediúnicas, especialmente as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, nos trazem mais esclarecimentos e assim vamos apreciando o crescimento desta obra. A sociedade do presente, pode-se dizer, está constantemente progredindo no campo científico. Por esse motivo, neste presente que vivenciamos, e mais no futuro que virá, cada vez mais crescerá a magnitude do nosso entendimento. O respeito da grandeza e sabedoria existentes e manifestadas ou manifestas, são manifestas nas estruturações macroscópicas e microscópicas e submicroscópicas presentes na constituição dos seres vivos, especialmente no santuário divino. Nosso corpo, onde a alma tem a preciosa oportunidade de exercitar suas virtudes, reparar suas faltas e crescer em direção a Deus. Percebam, para não perdermos o fio de nossas análises e para que vocês possam entender o raciocínio, nós estamos dizendo que estas energias de natureza mista, conduzidas pelo poder pensante dos espíritos, em relação àqueles irmãos que querem receber essas graças, que têm uma fé incomensurável como tinha a nossa irmã, que bastou tocar nas vestes de Cristo para já ter de modo imediato sarado do seu problema de sangramento que perpetuava-se no seu corpo por tanto longo tempo. Então, é preciso que digamos que Kardec acertou na sua afirmativa relacionada com as moléculas doentes. Naquele tempo, porém, não podiam os espíritas revelar, antes da nossa conquista evolutiva, os fatos que, através das ciências, nós estamos vislumbrando e percebendo nos dias atuais. Nosso Deus, meus irmãos, é uma inteligência suprema de infinito saber. Após essa resumida análise, ilustrativa, é claro, nos é possível dizer aquilo que André Luiz afirmava na sua obra Evolução em Dois Mundos. As unidades celulares e cerca de 65 a 75 trilhões, dependendo da nossa proporção física, estão constituindo o nossa organismo físico. E são as células, cada uma delas, unidades motoras, onde nossa energia vital é originada em decorrência das atividades metabólicas. Nestas unidades, estejam certos, tremendamente complexas, se realizam com a participação
de eventos de natureza bioquímica, de eventos de naturezas estruturais, como é o caso dos organoides celulares, especialmente aquele que produz a energia vital, a partir da oxidação dos nutrientes que chegam dentro de nossas células, através da corrente sanguínea. A fisiologia conhece muito bem estes fatos, especialmente nas mitocôndrias. Então, irá acontecer a energia, a produção de imensa quantidade de energia, e é o que nos mantém a nossa vitalidade, porque a energia vital, que é diferente do princípio vital, está presente no nosso corpo enquanto vivemos e enquanto temos uma saúde na sua plenitude em termos de normalidade. Essa energia fluídica que é projetada nesse socorro espiritual invade, portanto, o organismo dos penitentes, das pessoas que estão suplicando o amor divino. Inundam-se as células do corpo inteiro, porque passando pelo corpo espiritual, cada célula terá sua correspondente no corpo material, com a energia trabalhada pelos seres espirituais, divinos ali presentes, graças que transcendem a nossa capacidade de entendimento, verificam-se, e que a humanidade do passado, não entendendo a dinâmica do fenômeno pelo qual expressava-se o amor divino, achavam que eram milagres, porque não estavam dentro dos parâmetros científicos. Porém, na medida em que avançamos em termos de progresso e entendimento, percebemos que cada vez menor é o número de milagres que acontecem. Mas, retomando o fio da meada, com a energização a nível de núcleo celular, o DNA ali existente irá ser ativado e as atividades de síntese de funções metabólicas serão restauradas em sua normalidade funcional. Com o tempo, meus irmãos, se houver oportunidade, nós iremos fazer análises mais detalhadas relacionadas com os aspectos de fisiologia a nível celular, que constituem um vasto conhecimento no campo das ciências humanas. Entre os vários eventos que acontecem e que nós, então, portanto, não analisaremos, enfatizamos, no entanto, as mitocôndrias, que são esses organoides que citamos há poucos momentos, dentro dos quais, através de múltiplas reações provocadas por enzimas, acontecem a produção de alta energia vital, que possibilita a vida e que possibilita uma reação orgânica e ativação de todas as funções vitais. Para aqueles que passaram pelo grau de estudo a nível de 2º e 3º grau, sabem perfeitamente de que estou falando. E somos agradecidos à Divina Providência, porque um Dr. Hans Krebs passou pela Terra na sua trajetória e conseguiu descobrir as sequências de reações que levam o seu nome e que recebem a designação de ciclo de Krebs, em homenagem à sua pessoa que fez estas descobertas. Após essa citação, entre as milhares de reações que acontecem dentro de uma célula, temos que na restauração e revitalização de uma célula, de uma unidade celular que esteja doente, generalizando o fato ao corpo inteiro, temos que vai acontecer a restauração da saúde no corpo físico, como também no corpo espiritual. Para os irmãos que desejem aprofundar seus conhecimentos neste vastíssimo campo do saber divino, é claro, não humano, saber divino, porque nós nos apropriamos dos conhecimentos divinos, que se acham concretizados na totalidade dos seres vivos. E, portanto, nós não somos autores de nada.
Apenas temos o mérito de conseguirmos descobrir a dinâmica divina pela qual a vida está perpetrada na Terra. Fica evidente, portanto, a necessidade do estudo de todas as ciências que se relacionam com a vida, e elas são constituídas por um vasto campo incomensurável, porque uma existência nossa seria insuficiente para que pudéssemos amealhar todos os seus ensinamentos contidos ali e que fazem parte da sabedoria divina. Para a formação de coerência nesta linha pensante que estamos percorrendo, é preciso que retomemos uma afirmativa que foi feita nas considerações já expostas, relacionadas com os centros de força, dos quais ligeiramente já falamos, mas não entramos em muitos detalhes, e também a respeito das linhas meridianos do nosso corpo espiritual, usando a nossa doutrina e estudos feitos por William Crookes e mais outras fontes bibliográficas. Sabemos que o nosso corpo físico é, como já foi dito por nós, duplicata do nosso corpo espiritual, e que tem exatamente as dimensões do nosso corpo de carne. O corpo espiritual possui estes centros de força, ou seja, o centro de força chamado assim por André Luiz como sendo coronário, e pelos orientais é chamado de chakra de lótus de 1000 pétalas, e está situado no mais alto da nossa cabeça. O outro centro de força é o frontal, na região mediana da testa, o laríngeo sobre a nossa laringe, o cardíaco na região cardíaca, o solar na parte alta do estômago, o esplênico sobre o nosso baço, o genésico na parte mais baixa do nosso tronco. Estes centros de força recebem as energias cósmicas e muitas vezes fluídicas orientadas pelos espíritos, e como decorrência as funções ou são revitalizadas ou são normalizadas nas suas funções. Estes centros de força, no entanto, é preciso que saibamos, eles estão ligados, como disse há poucos momentos, por linhas de forças chamadas meridianos magnéticos. Os centros de força são os que mais recebem a energia fluídica que nós estamos considerando e que muitas vezes apresenta a natureza mista em termos de cura espiritual e também cura do nosso corpo físico ou cura somática. Os centros se relacionam com os órgãos vitais, dependendo cada relação da parte do corpo onde estão localizados. Enfatizaremos que o coronário e o frontal se relacionam com órgãos encefálicos, ficando, é claro, por esses centros de força, nosso sistema nervoso central inundado pela entrada fluídica, e assim é protagonizado no mesmo uma grande revitalização. Tem pessoas que trabalham com a bioenergia, que faz parte deste campo, e compreendem muito bem de que estamos falando. Quando o penitente tem fé absoluta na sua fé, ou melhor, tem uma crença absoluta, tem uma fé grandiosa, ele torna-se receptivo a esses eflúvios que a espiritualidade conduz com o seu pensamento. Por outro lado, os meridianos magnéticos principais, dos quais já falamos, e que correspondem às linhas de acupuntura, também cientificamente comprovadas na sua existência, mas isto poderá ficar para uma outra oportunidade as análises. Então esses pontos de acupuntura correspondem a essas linhas de força. Dentro desses fatos já comprovados, podemos dizer que acontece a propagação das energias fluídicas, curativas, que estão sendo motivo das presentes considerações. E dos meridianos magnéticos principais, é preciso que digamos que existem meridianos magnéticos secundários, e a partir destes os terciários. E como é fácil de concluir,
o corpo espiritual corresponde ao nosso corpo físico e por esse motivo, nessa correspondência, pode-se dizer que todas as partes, todas as células, todos os órgãos, todas as glândulas, todo o sistema retículo endotelial do nosso ser físico ficam ativados, bem como todo o corpo inteiro. Nestes termos, o corpo pode ter a cura da moléstia, contanto que assim permitam as leis divinas, e também na proporção direta de nossa fé. Lembremo-nos que quando Cristo conseguia suas curas, sempre enfatizava: teus pecados te foram perdoados, a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Percebam, pois, uma gama imensa de doenças, meus irmãos, são decorrência das nossas atitudes desequilibradas. E precisamos, pois, conhecer as leis divinas, para nós usarmos as mesmas como base, nunca esquecendo do referencial maior, que nos trouxe tantos ensinamentos, que é a pessoa do Divino Mestre, Jesus. Percebam, meus irmãos, não estamos particularizando crenças religiosas. Onde houver amor, fé, crença em Deus e mais uma postura harmônica dos que conduzem o evento e objetive a autotransformação do penitente, embasado em Cristo e nos ensinamentos das leis divinas, que harmoniosamente se ligam com as almas. Harmoniosamente quero dizer, ligam as almas com as forças do bem, estarão conseguindo as curas. É necessário que exista a ênfase. As pessoas que vão em busca de socorro e aqueles que são responsáveis pela condutância desses eventos que aqui estão sendo explicitados, sejam completamente honestas e amorosas. Ai daquele que está ou estejam a mercantilizar as benécias divinas em termos de cura, em termos de crescimento, em termos de ajuda, porque Cristo, lembremos, disse aos seus discípulos: ide, pregai o evangelho, curai os leprosos, expulsai os espíritos e dai de graça aquilo que de graça recebestes. Também não esqueçamos que muitas vezes as doenças da alma se extravasam através das patogenias do corpo somático. Terapia dolorosa, como já enfatizamos antes no caso de doenças crônicas, e amorosa, porém. Eu disse amorosa, para que nossas almas renasçam saudáveis no outro lado da vida. Então esses núcleos deletérios que se acham registrados no nosso corpo espiritual e núcleos potenciais deletérios que fazem parte da inteligência pura, que é cada um de nós, precisam sofrer autotransformação. E na medida em que esta autotransformação acontece, muitas vezes a cura depende de um longo tempo. Lembrem-se dos grandes criminosos da humanidade. Quanta doença sediada nestes corpos, mas eles têm a eternidade para conseguir a sua redenção e num dia irão ter paz, porque são filhos também amados de Deus, pois um Deus que é infinitamente bom não é capaz de condenar seus filhos às penas eternamente com sofrimento e dor. Então é preciso que exista, quando muitas vezes tudo fazemos para eliminar nossas enfermidades e não conseguimos, a resignação. Porque aí estamos pedindo para Deus a nossa cura, e amorosamente esta cura está acontecendo, só que está se extravasando na forma de energias doentias, que se extravasando no nosso corpo, geram muitas vezes as enfermidades incuráveis. E quanto sofrimento o ser humano enfrenta.
tantas doenças que a medicina ainda não pode debelar e que precisam ser debeladas num dia em que o progresso aconteça e a humanidade tenha merecimentos para tanto. Porque devido às curas que estão ocorrendo, muitas vezes aparentemente impossíveis para a medicina humana, como exemplificamos há poucos momentos, citando um fato só, é porque então na divina providência estão presentes todas as soluções para todos os nossos problemas e que irão levar plenamente os seres humanos espiritualizados num dia que não está muito distante, ao estágio em que as almas irão ser consideradas almas regeneradas, mas ainda não purificadas, ainda não curadas, melhor dizendo, pois que sobram as lesões, e destas lesões, nestas lesões as mesmas precisam evoluir para a cura. E assim, prezados irmãos, mais uma etapa nesta gravação foi feita, e nestes termos agradecemos a Ti, Jesus. Agradecemos a vós, mentores espirituais amigos, que temos a certeza absoluta, nos estão propiciando a sua ajuda. Obrigado pela lucidez que vocês me propiciam quando consigo me manifestar, pois é importante no lançamento dessas sementes, que elas germinem no entendimento daqueles que nos ouvem, e que possam essas mensagens serem motivos de bênçãos para todos aqueles que estão participando na concretização destes eventos. Pois eu só estou aqui dizendo essas mensagens, mas é preciso que peçamos bênçãos para todas as pessoas que participam, para que essas realidades se tornem extensivas a todos aqueles que creem em Jesus, que acreditam em Deus e sabem que estão marchando para um porvir de felicidade. E assim dizendo, concluímos, amado Pai Celestial, amadíssimos irmãos espirituais, e em Teu nome, Jesus, amado e divino Mestre, concluímos essa etapa no dia de hoje. Obrigado, Jesus, e que assim seja.